Nós estamos numa quadra importante da contemporaneidade do nosso país, da história de hoje, do de ontem e do amanhã, do aqui e do agora. Se conjuminaram várias coisas em torno de um governo que nos 2 mandatos do presidente Lula e agora no governo da presidente Dilma conseguiu fazer coisas importantíssimas de incluir milhares de pessoas em condições melhores de vida, inclusive de trabalho e de outras condições para que pudessem exercitar a sua cidadania de forma consciente. Ocorre que nós não estamos nem solitos no governo, né? Tem várias forças compondo o governo que fizeram maioria no Congresso e que não tinham nada a ver com o projeto que elegeu nem o Lula lá atrás, nem a Dilma agora, e foram para dentro do governo. E de dentro do governo montaram esquemas para imobilizar, neutralizar ou até mesmo para fazer voltar para trás o governo. E de fora para dentro assestaram canhoneiras poderosas de interesses de grandes grupos empresariais que nenhum deles se prejudicou nos governos do Lula e da Dilma. Ao contrário, ganharam muito dinheiro nos 2 mandatos da Dilma e agora no governo da Dilma. Nenhum desses grupos financeiros, banqueiros, empresários de todos os ramos, o grande negócio da agricultura, nenhum deles perdeu um centavo, ao contrário, ganharam em muito dinheiro. Tanto ganharam que sobrou para eles depositarem nos paraísos fiscais fora do país mais de 300 bilhões de reais. Dinheiro que tinha que estar sendo aplicado aqui para o país crescer, para a renda se distribuir. Não, esses setores que lucraram imensamente tiraram essas sobras e depositaram em contas suas ou de laranjas lá fora do país. Então, são questões sérias que se acumularam, se enovelaram, e estes interesses que estão por trás dos que pregam o impedimento do mandato da presidente Lula querem interromper um processo de conquistas, de direitos, de espaço democrático que o povo brasileiro vinha protagonizando. Então é por isso que a gente está na praça aqui defendendo a democracia, a liberdade, o protagonismo do povo brasileiro, que tem que ser sujeito e não objeto da política. Então é um momento importantíssimo, sim, numa quadra importante da história do país. Nós já vivemos um golpe nesse país. Aquele foi um golpe declarado, esse aqui é um golpe surdo, mascarado de impeachment. Mas os interesses que estavam por trás daquele golpe lá em 64 são os mesmos que estão por trás desse golpe disfarçado de impeachment. Então é importante que o povo esteja nas ruas, os movimentos sociais, populares, tranquila, serenamente, firme, mas determinadamente. Deve estar sendo já iniciada a votação lá na Câmara. Digamos, o primeiro passo desse processo. Um processo que começou eivado de irregularidades, de imprecisões, de opiniões e não nada que determinasse ou que provasse que a presidente Dilma cometeu crime contra o país, contra o Estado, contra a nação. Não tem nada disso tipificado. Tudo que ela praticou foi dentro da ordem democrática, do Estado de Direito Democrático, aliás, como foram feitos em outros governos anteriores, inclusive ao do presidente Lula. Então é um processo viciado na origem, mascarado de impeachment, porque a Constituição de 88, que ajudei a fazer, fui constituído, prevê o impeachment. Mas para ter o impeachment, tem que ter tipificadamente o crime cometido pelo que executa o mandato, no caso, a presidente da República. Não conseguiram fazer isso porque não existe isso. Então, é um golpe disfarçado de impeachment. Isso por quê? Porque o povo estava assumindo um papel de sujeito da política. E para as elites brasileiras, aliadas com os interesses internacionais, isso complica os negócios deles. E isso que eles obtiveram grandes lucros através de isenções fiscais enormes que o nosso governo erradamente praticou, inclusive. Benefícios fiscais para esses grupos, e eles, em vez de aplicar na produção, na indústria, na ciência, na tecnologia,
né, eles aplicaram em paraísos fiscais, repito, mais de 300 bilhões de reais, que esses setores que hoje patrocinam o impeachment, né, tiraram do país para jogar, né, nesses paraísos fora daqui, inclusive sem pagar imposto. E agora, quando a Dilma propôs recambiar esses recursos, eles se arrepiaram, né, porque queriam que fosse recambiado, mas que eles não fossem culpados por ter feito uma irregularidade. Então, é uma situação que nós não podemos deixar passar assim, não é de graça, de forma alguma. Não é? É novamente num momento da história do Brasil em que o povo, né, se assume como sujeito da sua própria história, que há esse conjunto de forças tentando interromper esse processo. E a democracia só se realiza, se aprofunda, se consolida quando o povo é sujeito e não objeto da política. Então nós precisamos manter sim o mandato da presidente Dilma, que só se completa em 2018, e cobrar da presidente Dilma sim, né, o programa que a elegeu em 2014, e não esse programa que eles impuseram agora no início do seu segundo mandato. Então essa é a questão. A democracia tem que ser consolidada, preservando o mandato da presidente Dilma. E o povo brasileiro tem que cobrar da presidente a execução do programa que a elegeu em 2014. Essa é a luta e essa é a democracia que nós queremos consolidar, fazer ir mais adiante, se aprofundar, se consolidar e o povo ser sujeito e não objeto da política. Corrupção é um tema que não é o tema exclusivo da direita. Aliás, a direita é corrupta e corruptora. Teve gente na esquerda que se meteu nessas jogadas, fazendo o jogo da direita, raros, mas importantes, né, numa estrutura de partido e de governo. Mas o que nós queremos é que a corrupção seja combatida permanentemente, não ocasionalmente, não seletivamente, não eleitoralmente. Quantos destes empresários que patrocinam o impeachment estão complicados naquele conselho, né, que tratava dos recursos financeiros que eles compuseram lá para não pagar imposto, né, para ser desobrigados dos compromissos que tinham com o capital especulativo? Nós queremos que tudo isso venha às claras. Nós queremos que o país esteja sob o controle público e não sob o controle privado, particular ou pessoal de ninguém. O Estado brasileiro tem que funcionar bem e melhor, não para alguns ou para poucos. Tem que funcionar bem e melhor para a maioria do povo brasileiro. E é isso que nós vamos aqui defender a democracia, como algo assim que está buscando permanentemente. É um objetivo permanente para nós, os trabalhadores, para o povo. E é assim que a gente pode fazer a nossa democracia, não só se consolidar, mas também se aperfeiçoar, mantendo o mandato da presidente Dilma e cobrando dela o programa que elegeu em 2014.